Orientação para o culto doméstico da Igreja Presbiteriana de Santo André. Nós vamos ver hoje sobre os dissimulados que se infiltram na igreja, trazendo divisão, ensino errado, e vamos ver como lidar com esse tipo de situação na carta de Judas, que seja de bênção para a sua vida e que seja, acima de tudo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar com a leitura do Salmo de número 52. Ao mestre de canto, Salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso. Temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Muitos homens confiam apenas em si mesmos, confiam na quantidade de dinheiro que têm guardado no banco, confiam nos seus próprios bens, confiam nos seus diplomas ou em muitas outras coisas. Muitos homens maus fazem assim, criam planos de destruição, falam mentiras, correm para criar enganos, têm uma boca destruidora. Não temem a Deus porque se acham poderosos. No entanto, Deus os destruirá para sempre. Os justos hão de ver isso. Temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Aqueles que não fazem de Deus a sua fortaleza e creem que não precisam de uma fortaleza porque acham que são fortes o suficiente, esses acabam caindo e sendo destruídos. Aqueles que tentam criar mentiras, que tentam criar enganos, muitas vezes caluniando contra os justos veem o sofrimento da calúnia, veem as injustiças dos poderosos e por vezes olham para os poderosos e pensam: poxa, eles fazem tantas coisas más, mas ainda assim são tão prósperos, tão ricos. E nesse salmo nós podemos ver que chegará o dia da ruína desses que assim são. Vale a pena sermos justos, confiar em Deus e não naquilo que nós temos. Vale a pena, como Davi, dar graças a Deus para sempre, confiar no Senhor, porque quanto a nós, irmãos, somos como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confiamos na misericórdia de Deus para sempre, porque através de Cristo Jesus somos salvos dos nossos pecados, somos salvos das nossas falhas e receberemos justiça do nosso Senhor. Confiemos, irmãos, portanto, na misericórdia do Senhor Jesus. Não temamos os mentirosos, não temamos aqueles que fazem planos para nos destruir, não temamos aqueles que são fraudulentos. Não, temamos somente ao Senhor, confiemos em sua misericórdia, para a glória do Senhor. Oremos nesse momento, ore aí na sua casa, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, entregando a sua vida, esse momento de culto ao Senhor, para a glória do Senhor. Faça a sua oração, pause agora o vídeo e oremos, irmãos. Somente
Abra agora a sua Bíblia na Epístola de Judas, a última carta antes do Apocalipse. Nós vamos ler a epístola inteira, por isso nós vamos fazer isso por partes. Nós vamos ver nessa carta que é um dever do cristão batalhar pela fé, com a segurança de que é Cristo quem nos impede de tropeçar. Então vamos começar, meus irmãos, lendo os primeiros 2 versículos dessa epístola. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Essa carta foi escrita por Judas, não é, claro, o Judas Iscariotes, o traidor. Não se sabe ao certo quem é o Judas que escreveu essa carta. Alguns dizem que pode ser o irmão de Jesus, um irmão menos conhecido de Jesus. Outros dizem que pode ser que seja o filho de Tiago, na verdade, ao invés de irmão de Tiago. Mas ninguém sabe ao certo quem escreveu. Mas sabemos que se chamava Judas, um servo de Jesus Cristo. E ele escreveu essa carta para quem? Vemos aí no versículo 1. Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então presta atenção nessa palavra, guardados em Jesus Cristo, porque nós vamos ver novamente mais para frente. Então vimos, irmãos, que essa carta foi escrita aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, ou seja, é uma parte da igreja, uma comunidade cristã, mas que também se aplica a nós hoje, se aplica aos nossos dias, e podemos extrair lições muito importantes para nós hoje. E por que Judas escreveu essa carta? Acompanhe comigo o versículo 3 e o versículo 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então Judas escreveu essa carta com uma intenção importante, exortar a igreja a batalhar diligentemente pela fé que nos foi entregue através do Evangelho, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Judas ele diz que inicialmente ele iria escrever a respeito da comum salvação, mas por causa desses dissimulados que haviam entrado na igreja, ele viu a necessidade de escrever para a igreja batalhar com diligência pela fé. E ele traz aqui algumas características a respeito desses dissimulados. Eles são homens ímpios, ou seja, não eram cristãos verdadeiros. Eram pessoas que estavam na igreja, poderiam até ter aparência de cristãos, mas não eram cristãos, não criam de fato no nosso Senhor Jesus, não criam de fato em Deus. Eles eram também imorais, transformavam a graça em libertinagem. Eles traziam uma ideia muito errada, um ensino muito equivocado e mentiroso de que porque somos salvos pela graça, então podemos fazer tudo, não tem problema, podemos viver uma vida libertina, satisfazer todos os desejos da nossa carne, porque afinal de contas já somos salvos pela graça. Mas essa é uma doutrina mentirosa, já combatida por Paulo, ali em Romanos capítulo 6. Vamos ver ali rapidamente o que Paulo fala a respeito desse tema. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, Paulo deixa bem claro que não deveremos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. De modo nenhum, diz Paulo. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Somos salvos pela graça, mas isso não nos dá o direito de ter uma vida de pecado. Na verdade,
se dizemos que podemos fazer tudo o que queremos por causa da graça, satisfazer todos os desejos da nossa carne e viver uma vida imoral, estamos nos comportando como desses dissimulados, de uma forma ímpia e imoral. E Judas traz ainda mais uma característica sobre eles. Eles são rebeldes. Eles negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, esse é o motivo de Judas ter escrito essa carta, para batalharmos pela fé e confrontarmos, então, esses dissimulados. Nós vamos ver a seguir, a partir do versículo 5, que além de dissimulados, esses homens também são condenados. Acompanhe a partir do versículo 5. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 11. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Então, nós vemos nesse texto que Judas traz o exemplo também, um exemplo de ímpios, que foram aqueles que foram libertados da terra do Egito e não creram. Estavam no meio do povo de Deus, mas mesmo assim não creram, eram ímpios, foram destruídos. Traz também o exemplo dos anjos, que assim como esses dissimulados, eram rebeldes, não guardaram seu estado original. E o que aconteceu com eles? Deus tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Judas traz também o exemplo do povo de Sodoma e Gomorra, imorais, assim como esses dissimulados. Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Esses dissimulados são dissimulados, mas são também condenados. Eles não ficarão impunes do erro que eles trazem, da sua impiedade, da sua rebeldia, da sua imoralidade, mas sofrerão também punição. Eles são sonhadores alucinados, contaminam a carne com a sua imoralidade, mas também rejeitam o governo, difamam autoridades superiores, rebeldes, arrogantes. Observem também, meus irmãos, que enquanto Judas diz que até mesmo o próprio arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Mas, no entanto, aqueles dissimulados, quanto a tudo que não entendem, eles difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, como se fossem realmente animais, até nessas coisas eles se corrompem. É importante também frisar aqui que Judas, ele cita essa passagem, essa questão do arcanjo Miguel contendendo com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Nesse momento, Judas está citando provavelmente um apócrifo do livro de Enoque, o que mostra para nós que essa comunidade cristã para a qual Judas estava escrevendo esse texto era uma comunidade cristã que vinha de uma raiz judaica e que, portanto, tinha esse livro apócrifo, esse livro de Enoque. E o fato de Judas citar esse livro não torna o livro canônico, não torna o livro inspirado, mas esse trecho citado por Judas, sim, nós podemos crer que é um trecho inspirado. E Judas cita esse texto para mostrar, de um lado, a humildade de Miguel,
contrastando com a arrogância daqueles homens dissimulados que difamam a tudo, contaminam a carne, rejeitam o governo, difamam autoridades, falam até mesmo das coisas que não entendem e se corrompem até das coisas que por instinto natural entendem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Nós vemos ali no versículo 11, nós podemos ver a história de Caim, em Gênesis capítulo 4, de quando Caim matou Abel, ofereceu a Deus um sacrifício desagradável, um sacrifício que ele fez do próprio coração dele, de um coração sujo, de um coração ímpio, que, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, que foi um falso profeta. Nós podemos ver a história de Balaão, ali em Números, capítulo 22, um falso profeta que recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Assim também, esses dissimulados caem nesse erro. São avarentos, são falsos profetas que trazem um falso ensino e pereceram na revolta de Coré. Coré foi um homem que liderou uma rebelião contra Moisés e Arão. Nós podemos ver a história de Coré em Números capítulo 16, um rebelde, assim como esses dissimulados também eram rebeldes. Judas, porém, lembra mais uma vez que esses homens não ficarão sem punição. Veja o versículo 14 e o versículo 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, Judas já havia falado, já havia alertado a igreja que esses dissimulados não ficariam sem punição. Ele deu o exemplo do povo no Egito, que foi libertado, mas aqueles que não creram foram destruídos. Lembrou também a respeito dos anjos que se rebelaram contra Deus, e para quem ele tem guardado sob trevas em algemas eternas. Lembrou também de Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, que viviam uma vida de moralidade, mas sofreram punição, exemplo do fogo eterno. E outra vez, após Judas falar de mais algumas características desses dissimulados, desses rebeldes que pensam que podem apacentar a si mesmo, perigosos, que gostam das festas, porém usam as festas para o mal, Judas então traz a lembrança novamente de que eles serão, sim, punidos, não ficarão impunes os que dessa forma agem. E aí, então, no versículo 16, ele traz ainda mais algumas características desses dissimulados. Acompanhe. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ou seja, além de tudo, eles são murmuradores. Nada nunca está bom. Só está bom quando é do jeito deles. Assim agem esses dissimulados. Reclamam da música, podem reclamar até mesmo da cor das flores que aqui estão. Reclamam da quantidade de pessoas no grupo de música. Reclamam de tudo. São murmuradores. Só está bom quando é do jeito deles. Aproveitam todo momento que tem para falar mal de alguém, para reclamar de algo, para questionar alguma liderança. Andam segundo as suas paixões, fazem tudo o que têm vontade, sem se importar com o Evangelho, sem se importar com Cristo. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Uma pessoa que pensa que pode pastorear a si mesma, que não precisa de líderes, é uma pessoa com certeza arrogante, uma pessoa que acha capaz de tudo, e com isso ela acaba negando até mesmo a Cristo, porque ela acredita que pode salvar a si mesma, que é boa o suficiente para ser salva. Arrogante. E são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Como a gente costuma dizer no popular, são os chamados puxa-saco. Aqueles que fazem de tudo pelos outros, mas com motivo interesseiro. Dão presentes, adulam, fazem boas ações, dão elogios
quando interessa. Dão elogios para que consigam ganhar o coração de alguns para jogá-los contra outros e assim trazer divisão na igreja. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Agora, a partir do versículo 17 até o versículo 23, Judas traz algumas exortações para aqueles que são cristãos verdadeiros, para aqueles que são a igreja, chamando-os à batalha. Acompanhe na sua Bíblia. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas começa então a falar à igreja, para nós, os amados, os cristãos verdadeiros, devemos nos lembrar das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos, que nos avisavam que haveriam escarnecedores, homens que andariam segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, ou seja, são carnais, são pessoas que não compreendem o Espírito, mas que vivem apenas pela carne. Eles não têm o Espírito, não são cristãos verdadeiros e causam divisões. Irmãos, aqui a igreja é chamada a se posicionar ao lado do Evangelho, ao lado da palavra. Muitas vezes, quando surgem esses dissimulados, essas pessoas falsas, que são aduladores de alguns, muitas pessoas ficam em dúvida de que lado ficar. Não sabem se ficam do lado desses que trazem um novo ensino agradável ao ouvido, desses que são aduladores, que dão presentes. Mas nós somos chamados a ficar ao lado do Evangelho. Não importa se aqueles que estão trazendo um ensino mentiroso, se aqueles que são rebeldes, nos chamam para comer uma pizza após o culto, se são aqueles que pagam McDonald's para nós, que dão presentes para nossos filhos. Nós precisamos ficar ao lado do Evangelho, não ao lado de homens, ao lado do Evangelho, ao lado da palavra verdadeira do nosso Senhor Jesus. É desse lado que nós devemos ficar. Não importa até mesmo se é alguém da nossa família, se é o meu filho, ou se é a minha mãe, o meu irmão, que está trazendo divisão para a igreja, que está trazendo um ensino falso para a igreja. Eu preciso ficar do lado do Evangelho. E assim nós vemos o quanto essa carta é importante para nós como igreja, até mesmo nos dias de hoje, porque até hoje aparecem pessoas assim, escarnecedores, que andam segundo as suas paixões, rebeldes que não respeitam liderança, arrogantes, que pensam que podem pastorear a si mesmos e fazerem tudo do seu jeito, como querem, e adulam a muitos, são carismáticos, que arrastam pessoas atrás deles, que enganam a muitos, sendo carinhosos, oferecendo presentes, fazendo visitas, oferecendo caronas e tudo mais, porém, com uma intenção ruim, com uma intenção maligna e diabólica. Claro, nem todo aquele que nos dá presentes, nem todo aquele que nos ajuda, nem todo aquele que é carismático é um dissimulado, mas os dissimulados normalmente utilizam desses meios para se fazer cumprir a sua vontade e os seus planos diabólicos de trazer divisão na igreja. Nós, porém, irmãos, aqueles que são igreja verdadeira, precisamos nos guardar no amor de Deus. E como vamos fazer isso? Versículo 20, edificando-nos na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Como nós vamos nos edificar da fé? Na fé, se não for através da palavra, do estudo da palavra, estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, participando dos cultos, participando da escola bíblica dominical, nos edificando na fé, através da palavra do Senhor.
e também orando no Espírito. A importância da oração para não sermos nós enganados por esses que trazem as divisões. A importância de orarmos para não sermos nós enganados por esses dissimulados. Precisamos de oração, meus irmãos. Oração é importantíssima. Nós temos na igreja opções também para orarmos juntos. Claro, orar sozinho em casa é o primeiro passo. Ter sua vida devocional em casa é o primeiro passo, mas nós também precisamos orar juntos como igreja. Podemos fazer isso às quintas-feiras, presencialmente, aqui na igreja, ou também através do Zoom, de uma forma online, podemos orar juntos, mas a oração é importantíssima para que nós nos mantenhamos firmes, guardados no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário também nos compadecermos de alguns que estão na dúvida. Geralmente, quando surgem esses dissimulados na igreja, que trazem essas divisões, arrastam alguns para eles que se deixam iludir pelas palavras, pelo ensino mentiroso, porém doce aos ouvidos, se deixam iludir pelos presentes ou pelo carisma dessas pessoas. Há aqueles que se mantêm firmes no Evangelho, mas tem também aqueles que ficam na dúvida. Muitas vezes são pessoas novas na fé, que não conhecem muito a respeito do Evangelho, que ficam em dúvida. Quem será que está falando a verdade? Quem será que eu devo seguir? E aqueles que são cristãos verdadeiros, maduros na fé, precisam se compadecer desses que ficam na dúvida. Como? Através do ensino do Evangelho, mostrando no Evangelho onde estão os erros, orando com eles, caminhando com eles e ajudando-os a escolher o lado do Evangelho, o lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, com relação a esses dissimulados, devemos detestar até a roupa contaminada pela carne. É necessário que haja confronto àqueles rebeldes, àqueles que trazem ensinos mentirosos, àqueles que causam divisões, àqueles que são imorais. É necessário ter confronto. E repito mais uma vez, não importa se é uma pessoa carismática, uma pessoa que nos dá coisas, se é uma pessoa que parece ser o nosso amigo íntimo, se é uma pessoa até mesmo da nossa família. Nós precisamos nos manter firmes no Evangelho. Lembrando, como Judas nos lembrou, que esses que seguem por esse caminho, o caminho da imoralidade, o caminho da impiedade, o caminho da rebeldia, sofrerão a punição por isso. Nós, no entanto, devemos estar guardados no amor de Deus, nos edificando na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ajudemos aqueles fracos na fé, novos na fé, que estão em dúvida, muitas vezes nesses momentos difíceis, mas é necessário que haja confrontação daqueles que trazem esse ensino mentiroso. Acompanhem agora também os versículos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Por fim, irmãos, podemos concluir que é um dever nosso como cristãos batalharmos pela fé, lutarmos, tomarmos posição, orarmos, buscarmos confrontar aqueles que trazem um ensino mentiroso na igreja, aqueles que trazem divisão, confrontar aqueles que são dissimulados. Porém, podemos fazer isso tendo a certeza de que somos guardados em Cristo Jesus, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Sabemos que não somos guardados por nós mesmos. Lembra lá no início, no primeiro versículo, para quem que Judas escreveu a carta? Escreveu a carta aos amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. É o nosso Senhor que nos guarda de tropeçar, é o nosso Senhor que nos impede de cairmos nessas mentiras, nessas ciladas, de dissimulados, de rebeldes. É o Senhor Jesus que nos guarda. Nós temos, sim, o dever como cristão de batalharmos pela fé, de lutarmos pelo Evangelho. E podemos fazer isso com uma tranquilidade, de que é o Senhor Jesus quem está nos guardando. Por isso, lutemos, irmãos, até o fim,
não importa as consequências. Geralmente, aqueles que se posicionam contra os dissimulados são aqueles que são vistos como carrancudos, são aqueles que são vistos como pessoas cheias de ódio, são pessoas que sofrem calúnias, mas vale a pena, porque somos guardados em Cristo Jesus. Venceremos, porque estamos guardados nele. E embora os dissimulados sejam rebeldes, sejam pessoas extremamente arrogantes, sabemos que o nosso Senhor, Ele é aquele que é o Rei, que possui toda a majestade, império e soberania antes de todas as eras e por todos os séculos. O Senhor é o soberano, Ele é o Rei, Ele é a majestade. Nele está a nossa confiança, hoje e para sempre. Não importa o que aconteça, embora os dissimulados tentem trazer divisão, tentam trazer imoralidades, tentam trazer um ensino mentiroso e heresias para dentro da igreja, o Senhor é soberano e Ele tem todo o controle nas suas mãos. Batalhemos, irmãos, como guerreiros do Senhor. Permaneçamos firmes na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, na fé verdadeira, no Evangelho verdadeiro, seguindo a Bíblia. Tomemos o lado certo, o lado da Escritura, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tu és